Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers. Desta vez, preparem o vosso kart favorito porque vamos andar aqui à porrada na pista, literalmente. Nós vamos falar aqui acerca de uma grande franquia da Nintendo, que é o Mario Kart. Mas antes disso, vamos passar às apresentações da praxe. Comigo está Tiago Carvalho, vendedor de areia no deserto de Sara. Ora, viva, muito boa tarde, senhor André. Vais comprar já agora um quilo de areia que trouxe? Não, muito obrigado. Areia branquinha, nunca antes fiz, parece sal. Mas pronto, muito bem. Eu comigo tenho André Leitão, empurrador de pessoas na linha do metro. Muito bem. Olha, não é uma profissão que me dê muito prazer. Não é uma profissão que tem muito prazer, mas no Japão ganham muito dinheiro nisso. É uma profissão que existe, porque fiz uma pesquisa. Ok. E que isto para reais foi aquela pesquisa que eu fiz, dá mais ou menos 5 mil reais por mês só para andar a empurrar pessoas a entrar para o metro. E atenção que eles têm luvas para poderem empurrar as pessoas para o metro. Ok, muito é verdade. Muito São bem. outras culturas, malta. Quanto às pessoas já agora que estão a seguir o nosso podcast e que querem saber como é que podem estar a par das novidades, como é que o podem fazer, Gil? Portanto, aquelas pessoas que ainda não nos seguem podem fazer através do YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ou através do Facebook ou Instagram. No YouTube e Spotify podem fazer a subscrever, que assim recebem sempre as novas novidades dos nossos episódios, que era para ficar sempre a par. Perfeito. Feitas estas apresentações, vamos então iniciar um novo episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a Mario Kart. Frick, you're old gamers. Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Em setembro de 1992, a Super Nintendo viu nascer um jogo com uma premissa completamente fora da caixa. Uma corrida de karts com os personagens do universo Super Mario, que podia ser afetada por itens que os jogadores iam apanhando ao longo da prova que, se fossem bem usados, atrasavam o progresso dos adversários. Parecia tonta a ideia de ver Luigi a conduzir um kart com uma banana na mão e um olhar maléfico, prestes a fazer um adversário despistar-se e ter um acidente. Parecia louco, mas foi o que aconteceu e Mario Kart tornou-se numa das séries de jogos mais rentáveis da Nintendo. Eram os anos 90 e a Nintendo encontrava-se a explorar a sua tecnologia Mode 7 para o jogo F-Zero que sairia para a SNES. Acontece que, durante o desenvolvimento, os programadores decidiram experimentar a ideia de colocar personagens do mundo de Super Mario no jogo. O resto, meus caros, é história. São poucas as pessoas que não conhecem Mario Kart, mesmo que nunca o tenham jogado. Ainda assim, caso o caro ouvinte esteja um outlier nesta matéria, cá estou eu e o Gil para vos explicarmos o que é que isto é. Ora bem, É claro. Imaginem uma corrida de karts onde, para além de tentarmos vencer a corrida, também temos de fazer o máximo para prejudicar os outros jogadores e impedir que eles cheguem à meta final. Isto pode ser feito através de blocos de power-ups espalhados normalmente ao longo da pista, que nos dão itens como conchas, que podem ser arremessadas contra os adversários, bananas que podem ser deixadas para infortúnio do piloto que escorregue nelas, ou bombas de tinta que pintam um ecrã do jogo do adversário, impedindo temporariamente de ver a pista e o que está a acontecer na corrida. Este é um jogo que começamos com amigos e podemos acabar sem nenhum deles. O jogo tornou-se o Couch Co-op de eleição, devido ao facto de permitir que até 4 pessoas joguem em simultâneo na mesma consola e é atualmente o franchise de corridas mais bem sucedido de todos os tempos, cerca de 152 milhões de jogos vendidos. É verdade, esqueci-me de referir que o Gran Turismo escorreu numa banana perto da reta final. Em segundo lugar surge Need for Speed com 150 milhões e depois, só depois, o Gran Turismo com 85 milhões de encaixe. Neste episódio iremos fazer um apanhado de toda a saga Mario Kart para vos deixar com uma noção geral de como foi a evolução do franchise até ao ponto em que está neste momento na Nintendo Switch. Antes de mais, será importante se calhar recordarmos
a primeira vez que tivemos contacto com esta franquia. Gil, podemos começar por ti. Podemos, muito obrigado. Portanto, Mario Kart, a primeira franquia que eu tive acesso e consegui jogar foi no Mario da Nintendo 64, em casa de um colega. Ao princípio não achei muito a piada de passar do Super Mario, de poder jogar o Super Mario e querer ser o herói do Super Mario a salvar a princesa, até começar de carro a lançar bananas para a própria princesa que vinha atrás de mim. Portanto, acho que não fazia muito sentido, faz, porque é uma parte de corridas e não há amigos nem inimigos, há adversários. E pronto, depois, claro, de começar a jogar o primeiro dia, o segundo dia, comecei a achar engraçado a forma como o jogo é interessante e é engraçado em si de jogar, mesmo pela competição que tu tens com os colegas que jogas, porque tu podes apanhar uma casca de banana, que acho que é o item mais engraçado de atirar para o chão. Sim. E agora há sketches no YouTube de pessoas na vida real a andar de kart na rua com as cascas de banana a ver se os carros de trás se despistam. Aliás, tu tens, desculpa interromper, tu tens no Japão um grupo de pessoas, aliás, era uma empresa mesmo, em que tu te vestias como os personagens e andavas de kart pela cidade de Tóquio, igual ao Mario Kart, com as bananas e tudo. E isso acabou porque a Nintendo processou-os e eles tiveram que encerrar portas. E não era para menos. Ou seja, eles estavam a fazer publicidade, não é? Só que era publicidade em que estavam a perturbar a ordem pública. A Nintendo nisso é muito tramada. Mesmo com malta do YouTube, só há bem pouco tempo é que a Nintendo começou a deixar que os streamers fizessem jogos da Nintendo. Tu has de reparar que em termos de streaming, por exemplo, cá em Portugal, Rico Fazeres, quer dizer, há pouco mais que o Rico Fazeres, é verdade, mas a maior parte dos streamers é muito raro tu ver streamers a fazerem de jogos de Nintendo. Pois. Porque não é porque eles não queiram, não é porque os jogos não sejam bons, porque meus amigos são muito bons, não tem a ver com isso, tem a ver com a Nintendo tinha uma política muito tramada no que diz respeito à reprodução das cópias, mesmo quando, como tu dizes, a publicidade é boa, porque neste momento tens marcas a pagarem a streamers para fazerem streaming de jogos que eles sabem que isso vai trazer mais vendas. A Nintendo não sei porque nunca gostou muito disso, agora liberou, mas continua a ser um problema para monetizar os vídeos. Então tem streamers, como por exemplo o Rico Fazeres, que não tem uma playthrough do Zelda e ele está farto de dizer que adorava ter a playthrough do Zelda e do Mario. Só que o problema é que quando ele faz, ele no caso do Mario chegou a fazer do Super Mario Maker 2, ele não tem retorno daquilo, e então é aquela questão que é vai fazer para ninguém. Exatamente. Ou seja, ele faz, é sempre para alguém, mas não porque tem atenção, retorno. É importante explicar que o retorno não é só não ter retorno financeiro, é o algoritmo do YouTube bloqueia-te aquilo de forma a que ele não chega ao mesmo número de pessoas que uma série normal. Claro, não perguntes porquê. Desculpa interromper-te, mas não, claro, e fizeste bem, assim pelo menos também ficámos a par um bocado nós e as pessoas que nos estão a ouvir ficam um bocado a par disso. Mas pronto, nós aqui também estamos a falar um bocado, também estamos à espera do retorno das pessoas e da passagem de palavra das pessoas para também podermos crescer um bocado com este jogo do Mario Kart. E voltando ao que estávamos a falar de como é que conheci aqui o jogo do Mario Kart, foi como estava a falar, que é um jogo muito engraçado de se jogar, no início a gente só conseguia ir até 4 jogadores, agora até já conseguimos jogar online, o que até eleva muito mais a fasquia. Ainda não joguei jogos recentes do Mario Kart, mas digo, acho que em qualquer jogo, ou quando se fala em vamos fazer uma corrida na PlayStation, no computador, pelo menos da minha maneira de ver as coisas, um gajo pensa sempre no Mario Kart, porque acho que é um jogo engraçado de jogar mesmo em família, em amigos. É super divertido. E deixa-me corrigir uma imprecisão tua, tu jogaste o último Mario Kart comigo. Aliás, joguei sim. Prontos, mas isso foi na Nintendo Switch, exatamente. O Mario Kart. Não, eu já estava a falar daquele do Mario Kart em que tem a câmara que tu também tens, em que fazes o circuito. Ok, sim. Já estava a ir ao último desses, porque agora também saiu o do Luigi, saiu o carro do Luigi para fazer as corridas. Sim. Por isso é que estava a falar nesse último e não da Nintendo Switch. Perfeito. Olha, mas pronto, então e tu? Como é que tiveste acesso?
foi através de emulador da Nintendo 64, Ok. portanto joguei no computador, era numa fase em que eu não tinha consolas e portanto tinha um emulador da Nintendo 64 e fui descobrindo os jogos da Nintendo 64 através de lá. E o Mario Kart foi sempre aquele jogo em que eu ia sempre e que tinha sempre amigos prontos para jogar, era sempre um jogo diferente a cada corrida que tu fazias, era uma coisa demasiado especial, era um jogo super divertido e portanto o meu primeiro contacto foi da mesma forma como tu tiveste, foi com o Mario Kart 64 e desde aí não parei, portanto eu acho que joguei todos os Mario Karts que existem e é um bocadinho isso que vamos falar acerca deste episódio. O que nós vamos fazer aqui é uma cronologia da saga Mario Kart para as pessoas conseguirem perceber a evolução que ela houve até aos dias de hoje. O primeiro Mario Kart foi lançado em 1992 na NES e chamava só Super Mario Kart, que tem aquela tecnologia que eu falei no início deste episódio, que é o Mode 7, em que basicamente o que é que isso faz? Faz com que o fundo do jogo possa ser rodado e expandido para dar uma sensação de 3D. Este jogo, eu confesso que eu descobri há muito pouco tempo, nunca tinha tido a curiosidade de ir jogar. Eu neste momento tenho um GPD XD, que é uma pequena máquina muito parecida com a Nintendo 3DS, onde eu tenho todos os meus jogos retro, portanto tenho tudo o que é Mega Drive, SNES, NES, até a PlayStation 1, Sega Saturn, etc, PSP, eu, antes de iniciarmos este episódio, dei-te um bocadinho do jogo para jogares. Sim, É estranho ou não é estranho jogar o primeiro Mario Kart de 1992? Estranho não é. A jogabilidade é muito boa. Sim, o jogo é espetacular. Por acaso gosto muito do jogo e tendo em conta mesmo pelo o nosso nome de podcast, Old Gamers, e gosto bastante dos jogos antigos. E jogar esse Super Mario foi a primeira vez que joguei na consola, fiquei logo em primeiro lugar, não sei se o nível está no nível de dificuldade muito alto. Sem CC, eu acho, que é o médio. Que é o médio, pronto, nem foi muito mal então. Não. Mas digo-te, estávamos a jogar e como tu viste, tínhamos aqui um membro recente da família, que não é muito recente, tem 14 anos. Membro recente do mundo? Um membro recente do mundo com 14 anos, que estava a olhar para o jogo e disse, o que é isto? O que é isto? Disse-me ele. Pronto, não vale a pena prolongar mais esta conversa, porque não é o que é isto. É que jogo maravilhoso é este que estás a jogar, porque nunca na vida vão jogar jogos como este. E o engraçado neste primeiro Mario Kart é como eles não conseguiam fazer o 3D, porque o 3D é um 3D simulado. As moedas e os itens são flat no chão. Estão no chão pintados. Mas eles já podiam fazer melhorias porque havia a barreira de linha que já estava em suspensão e depois caía à frente do carro. Sim, e há um nível que tu não jogaste, mas há o primeiro circuito, aparecem, sabes, aqueles pipes verdes de onde o Super Mario sai e não consegues descer. Esses tubos, não é? De canalização aparecem em 3D no meio da estrada e tens de desviar deles. E é engraçado tu vês que aquilo demora para aí um segundo a atualizar. Notas que não é um 3D, que aquilo se vai atualizando. É engraçado, é engraçado. Um jogo que eu vou-te dizer. Estive a jogar ele esta manhã em preparação para o episódio e dei-te a jogar agora um bocadinho. Sim. E eu vou-te dizer, eu divirto-me a jogar isto, ainda hoje em dia. Eu estava a dizer, nós que passámos por isto e que jogámos vários tipos de jogos, desde jogos de 1D, 2D, até agora aos jogos quase reais, né? Quase com gráficos reais. E ao jogar isto, nós conseguimos ver a diferença que é, porque nós jogámos isto na altura, como falámos em vários episódios anteriores destes jogos, era o melhor que havia. Sim. Nós estamos agora a falar aí que vemos o tubo a vir e ali uns frames parece 3D. Na altura tu não querias saber. Na altura tu pegavas, está ali um tubo e desviavas e não sei como é. Era o melhor que podia haver. Agora é normal. Olha um tubo a vir para mim. Exatamente. Agora é engraçado ver a reação das crianças quando pegam neste jogo, que não têm interesse. Eles olham e veem que é uma coisa tão simples que eles, isto não tem interesse. Sim. Qual é o objetivo deste jogo? E nós na altura, e mesmo agora, quando tu me deste isso para a mão, eu enquanto não acabei a corrida não pousei a consola, que eu tinha mesmo que acabar a corrida. É mesmo muito fixe. A seguir a este primeiro Super Mario, o que é que veio? Veio o nosso amado
Mario Kart Mario Kart 64 em 96. Em que finalmente, pela primeira vez, o jogo fica mesmo 3D, Sim. porque a Nintendo 64 já te permitia fazer isso. Já falámos imenso deste jogo. Queres adicionar alguma coisa que tenha? Não, do Mario 64, pá, para quem não jogou, é tentar jogar. Muito bom, muito bom. Que é um jogo muito bom. Pela primeira vez, é importante dizer isto, porque o primeiro Mario Kart deixava 2 jogadores jogarem e o ecrã fica dividido na horizontal. Exatamente. Este jogo pela primeira vez permitia 4 ao mesmo tempo, portanto conseguia jogar, o ecrã ficava dividido como ainda é hoje em dia, portanto em 4 pequenos ecrãs. Quanto maior a vossa televisão for, melhor a experiência para todos que estão em casa. Se bem que eu na Switch já cheguei a jogar em Barcelona, no meio de um bar, com o ecrã da Switch pousado em cima da mesa, cada um com um ecrã com um Joy-Con diferente, e jogámos aquilo muito bem. Mas quanto maior for a televisão, melhor, conseguem ver melhor. Claro. E foi também o primeiro Super Mario em que o Donkey Kong e o Wario apareceram como personagens jogáveis, e foi a primeira vez em que apareceu a terrível concha azul. Não sei se tu te lembras disso, do que é que faz. Pá, vagamente. É muito simples. Concha azul. A concha azul é uma terceira concha que só foi introduzida neste jogo. Normalmente tens a concha verde, em que tu atiras e ela vai reta para. Tu tens de ter pontaria. Ela vai reta para onde mandaste. Vai reta para onde mandaste, que é para sempre o adversário que está à tua frente. Exatamente. Depois tens a vermelha, que não já precisas direcionar, ela vai vai para o batendo gajo nas que está à tua paredes. frente. Ok. Necessariamente. Se não tiveres ninguém, convém mandares para trás, porque dá para fazer isso. Sim. As pessoas podem carregar para trás e mandam os itens para trás. E depois introduziram a concha azul. O que é que a concha azul faz? A concha azul vai diretamente ao primeiro lugar, ao gajo que está em primeiro lugar. Ok, sim. Ok? Não é uma concha que para no jogador que está a seguir a ti, como acontece com a vermelha, e tudo o que ela tocar até lá arrebenta. Ou seja, tu se vires uma concha azul, a melhor solução é afastar-te. Se tu fores a pessoa que estiver em primeiro lugar, meu caro amigo, não tens hipótese de defesa, é saberes que vais aguentar com a concha azul. O que é que eu já fiz várias vezes, que já é preciso alguma skill, é travares ao máximo, deixares que alguém passe por ti para ficar em primeiro lugar, eles levam com a concha azul e tu a seguir arrancas em frente. Pá, o Mario Kart tem estes momentos épicos de amigos. Já é preciso pensar nisso, já... É preciso ir a pensar nisso desde o início do jogo. Sim, mas também não é uma coisa assim tão fora. Vocês, à medida que forem jogando, vão se sentir mais à vontade com isso. Olha, claro. eu ontem estava a jogar Mario Kart com a Ana, porque saiu um novo package de pistas que nós comprámos, e eu fiz uma coisa que ela ficou muito surpreendida, que foi com uma bomba. Tinha no Mario Kart 8 tens uma bomba que podes arremessar. Eu estava a ver que ela vinha com 3 tipos à volta a chatearem-na e eu ia em primeiro lugar. O que eu fiz basicamente foi travar o kart, parei completamente, fiquei a olhar para o ecrã dela, a medir a distância, larguei a bomba e arranquei e consegui arrebentar com os 3 que iam à frente dela, e ela passou por eles. E ela só se apercebeu disso no final da corrida, que ela disse: o que é que aconteceu aqui? E eu tinha gravado, que a Switch dá para gravar os últimos 30 segundos, e mostrei-lhe o que aconteceu. Ela disse: como é que tu sabias? Eu, é uma questão de jogar isto muito tempo, teres muita experiência de jogo, claro. De conseguires, eu olhei para o teu ecrã, estava a controlar, estava a ver a ação que estava a acontecer, não adivinhei, não é? Claro, eu não adivinhei, eu sabia o que é que estava a acontecer, estava a olhar para a tua metade do ecrã. Portanto, tem estas partes muito engraçadas. E relativamente à concha azul, aqui foi a primeira vez que isso aconteceu, e também é a primeira vez que implementaram o Drift Boost. O que é o Drift Boost? Quando começas a fazer drift, não é o ganhas drift, energia. Não é isso. Eu também me enganei, pensava que era isso, mas não é. O Drift Boost é o cone de ar, que é quando te mantens atrás do adversário que vai à tua frente, se manteres durante uns segundos atrás do adversário, tu entras num cone de ar e dá-te um boost, ok? Não sei porque é que chamaram Drift Boost a isto, mas é relativamente a esse cone de ar. O jogo seguinte que apareceu foi para uma plataforma portátil pela primeira vez, porque nesta fase, hoje em dia temos a Nintendo Switch, que é uma consola híbrida, que funciona tanto com portátil como em casa, mas na altura a Nintendo dividia-se em 2 tipos de consolas: as consolas domésticas, como temos a PlayStation, e as consolas portáteis, que era o Game Boy na altura. Este jogo saiu para o Game Boy Advance em 2001 e chamava-se Mario Kart Super Circuit. Tu chegaste a jogar este? Não.
Pá, eu joguei muito isto. Tinha aquele Game Boy Advance, o horizontal, O horizontal, roxo, sim. que ainda tenho hoje em dia. E basicamente o que é que isto era? Isto era o Mario, o primeiro Mario que nós falámos sim. e que tivemos a jogar, só que atualizado com melhorias. com melhorias, gráficos melhores. Tu vês os modelos são muito melhores, mas é engraçado que o sistema é o mesmo. A questão do Mode 7, do ambiente rodado contigo, sim, é igual. Pá, só que muito melhor. Por exemplo, aquilo que eu te falei das moedas aparecerem flat no chão, aqui aparecem em Já 3D. aparece no 3D, sim. Opa, mas um jogo muito bom. Joguei tanto disto, foi mesmo incrível. E para a primeira aparição numa portátil foi brutal. Que jogo é que saiu a seguir? Portanto, estamos em 2001 no Game Boy Advance. Em 2003, 2 anos depois, saiu o Double Dash da GameCube. Jogaste este? Esse já joguei. O Muito Double bom. Dash da GameCube, pá, a nível de gráficos, também já era uma consola muito mais moderna, espetacular. Gostei. Notas a diferença do 64 para este, a nível de grafismos, cobertura, o próprio carro em si, notas que é mais redondo, já não é tão Sim. aquadradado. Mas a nível de jogabilidade mantém sempre a mesma coisa, que é o que eu acho engraçado e que é o que cativa as pessoas. Sim. É que tu, apesar de mudas ambientes, mudas pistas, metes pistas novas, o desafio fica melhor, mas mantens os mesmos personagens, mantens as mesmas traps. Sim, opa, se há coisa que se pode dizer acerca da Nintendo e relativamente ao Mario Kart os tipos sempre foram muito inteligentes, nunca mexeram naquilo que vence. Opa, a equipa que ganha não se mexe. Sempre souberam exatamente o que é que apelava, quais é que eram as mecânicas que apelavam, e tudo o que vieram a adicionar desde aí funcionou. Não houve uma única coisa que tu pudesse dizer, epá, isto não resulta. Tirando aqui no Double Dash, que não é a minha opinião, acho que resultou muito bem, e estou à espera que voltem a fazer isto, mas meteram uma coisa muito porreira, que era a primeira vez em que tinhas dois personagens num carro. Duas personagens num kart. E isso permitia-te o quê? Tu tinhas um botão em que eles trocavam de lugar e permitia-te, por exemplo, tu apanhavas um item que o de trás levava na mão, tu trocavas e o que ia a conduzir ficava com as mãos livres e podias apanhar um segundo item. Exatamente. Isso era muito porreiro porque tu conseguias trocar os itens durante a corrida. Também foi a primeira vez que podias mexer no kart e personalizar o kart. Nunca houve, normalmente os karts eram sempre stock. Sim. Portanto, repara, nós a cada jogo que estamos a falar, eles acrescentam uma coisa nova que ainda hoje é normal, é uma coisa que tu não vês um Mario Kart 100. Portanto, foi sempre a acertar. São sempre boas cartas que eles lançaram no Mario Kart. Em 2005 saiu novamente uma versão de Mario Kart para consola portátil, desta vez sim para a Nintendo DS, o Mario Kart DS. Eu devo confessar que tentei jogar este jogo já várias vezes em emulador na minha Nintendo DS. É o jogo que eu menos gosto do Mario Kart e não te sei explicar muito bem porquê. Eu acho que o 3D não está muito bem conseguido, mas acho que o kart stock do Mario que é um cone gigante. Aquilo é estranho para mim visualmente. Eu identifico os karts como sempre foram no Mario Kart, desde o primeiro até o que é hoje em dia. Por acaso não me recordo, provavelmente no Mario Kart tens esse kart desbloqueado. Eu já desbloqueei aquilo tudo, joguei imenso, mas não gosto do visual do kart e sempre me afastou. Mas na altura sei que foi um jogo que teve muito sucesso e toda a gente adorou aquilo porque foi a primeira vez em que conseguias fazer online. Foi a primeira vez que o Mario Kart teve online e que tu conseguias estar com amigos em várias Nintendos DS e a jogar o Mario Kart. Eu este aqui joguei para aí 2 vezes, salvo eu. Mas também por consolas de conhecidos, nunca fui eu que adquiri. Sim. Quando vi os gráficos e tendo em conta o grafismo que é desde o primeiro Mario Kart até este, desde a primeira consola até a Nintendo DS,
comparando um com o primeiro com este da Nintendo DS, acho que foi 2 passos atrás que eles deram. Pois. Porque mesmo ainda há bocado falaste, mesmo no jogo do Game Boy Advance, quando passam para a DS, tu notas foi um passo atrás, porque tu do Game Boy Advance vês que é um jogo do Mario Kart, mas muito melhor a nível de grafismo do que o da Nintendo DS, porque só acrescenta cores. Sim. Ou seja, melhora as Sim. cores, porque em questões de jogo, por exemplo, no Mario, no Game Boy Advance não se vê essa parte do mapa, mas é mesmo no próprio ecrã. Sim. E por exemplo, a parte do mapa, ou talvez em O mapa condições aparece baixas, no segundo ecrã e essa é uma parte fixe, não é? Não tens Sim, só que eu acho que- não te aparece em ponto minúsculo. só que no primeiro jogo do Mario Kart, e mesmo ao bocado quando estava a jogar agora na consola, tu olhas para um e olhas para o outro e vês que foram 2 passos atrás. Sim. Vês que foi um jogo que eles mandaram porque tinham que mandar, porque temos uma consola da Nintendo, temos que lançar este jogo, mas não me vou preocupar com melhorias, mete isso que alguém há de gostar. Eu acho que foi por esse ponto que eles lançaram este jogo, porque acho que havia muitas melhorias a fazer. Eu não, Sim. a nível gráfico, não gostei do jogo. É isso, afasta-me um bocadinho, confesso, mas de toda a forma, olha, foi neste jogo que bateram um recorde de pistas, portanto tiveram 32 pistas num só jogo, meteram um online, a questão do mapa no segundo ecrã era porreira, lá está, eu compreendo quem gosta, mas eu aí estou contigo, eu realmente a parte gráfica não foi de toda apelativa, acho que a DS ainda não tinha capacidade para fazer um 3D destes. Mas de toda a forma, fica aqui a nota deste Mario Kart da Nintendo DS. E se vocês que estão a ouvir em casa, se gostam do Mario Kart DS, por favor comentem no YouTube, no Spotify, não dá para fazer isso, mas no nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais, deixem um comentário e expliquem porquê, porque nós temos todo o gosto em perceber essa parte e em também vos responder de volta. Em 2008, jogo seguinte, sai o Mario Kart para a Nintendo Wii. E aqui sim, este foi um salto que aproxima o Mario Kart daquilo que temos hoje em dia, com os gráficos belíssimos, com uma rapidez de jogo muito boa, corridas online agora até 12 jogadores, pela primeira vez numa consola doméstica, porque o jogo anterior era portátil e só podia ter 4, primeira vez que meteram motas, primeira vez a porem saltos no jogo, em que tu saltas, fazes uma habilidade saltar. E quando aterras dás drift, um jogão. Já colocaram mais personagens também, sempre a adicionarem personagens. Eu este aqui joguei em emulador também, nunca tive uma Wii. Gostava de ter, agora deixa de fazer sentido tendo a Switch, claro. Mas ainda que faz mais sentido ter uma Wii do que uma Wii U, mas por acaso nunca tive uma Wii. Tu também jogaste? Eu joguei este na Nintendo Wii, não, joguei mesmo na Wii, okay. Que era o meu irmão que tinha, e já não me recordo, mas eu acho que sim, acho que joguei com o volante, que ele tinha o volante e tinha também sim. Os outros encaixes para o comando. E isto na questão do volante é qualquer coisa. Jogar este jogo no volante não é a mesma coisa que jogares num volante próprio em que prendes uma mesa, porque tens o volante solto, mas é engraçado o jogo em si. Jogares com o volante quando queres fazer drift só com o volante na mão, por acaso é muito engraçado. Eu por acaso ia falar nisso mais à frente, porque eu tenho comprei os 2 volantezinhos, aquilo na realidade é uma pecinha plástica, não é? Onde encaixas porque está tudo no comando. Mas eu tenho isso para a Nintendo Switch e é muito engraçado, principalmente para as crianças que vão lá à casa. Normalmente o que tu fazes, não, estou a falar de crianças porque normalmente eles gostam mais disso, mas os adultos também, aquilo também é engraçado jogar. É importante explicar que, por exemplo, no jogo da Wii se calhar não se notava tanto, mas no Mario Kart 8, se tu quiseres ser competitivo e ir online ou estares a jogar nos amigos já numa de haver mesmo quem ganha, estar a vibrar um bocadinho com aquilo, o volante atrapalha, porque o sensor de movimento nunca é muito correto, não consegues fazer o drift quando queres, é sempre melhor teres o comando, mas é uma forma muito divertida de jogar o jogo. E era o que eu te estava a dizer, principalmente para as crianças. O que tu fazes é ligas as ajudas, que é pões a antena no kart que impede elas de caírem,
pões o acelerador automático, eles não têm que carregar nenhum botão Não para têm que carregar acelerar nenhum botão e só para têm acelerar. que virar o volante da esquerda para a direita. Epá, é espetacular. Sim, e sim, mesmo sim. para adultos, os meus pais, quando jogam connosco, põem o volante para eles e eles divertem-se imenso. Eles- Portanto, claro, é sim. giro. É um jogo que lá está, passa todas as idades, porque Sim, isto é mesmo divertido de jogar e cada vez mais, porque agora também vamos lá chegar com as novas modernices do Mario Kart, em que num espaço amplo até te obriga quase a teres uma casa, tu a precisares de uma casa T3, compras um T4 só para utilizares jogar uma o jogo. divisão para jogar Mario Kart. Mas quanto ao Mario Kart da Wii, pá, foi a revolução a nível do jogo, porque a nível de gráficos estavam espetaculares. Das interações que havia, lembro-me de um que era do Wario, salvo erro, em que havia uma habilidade e ele ficava na forma de um míssil e tu passavas 200 metros, 100 metros à frente. sim. Normalmente isso acontece, o míssil acontece quando a corrida te está a correr mesmo muito mal. E o que o míssil faz é vai-te sempre em frente e tu não tens de fazer nada. Não E ele precisas vai fazer limpando curvas. tudo o que aparece na tua frente aparece. Agora, esse power-up normalmente só te aparece quando está a correr mesmo o jogo muito mal. Pronto. Quando tu estás em primeiro lugar ou a meio, nunca te vai aparecer esse power-up. portanto, já É uma sabes porque- espécie de ajuda que o jogo tem para compensar as pessoas que estão a ficar para trás e colocarem-nas na frente. Pronto, já sabes porque é que me aparecia então um power-up. Também me apareceu. Opa, também me apareceu. Basta a corrida de estar a correr mal, é completamente Claro, normal. claro. A seguir a este Mario Kart da Wii, saiu o Mario Kart 7 em 2011 para a Nintendo 3DS. Este jogo joguei imenso na minha Nintendo 3DS. Não consegui parar de jogar isto, levei para viagens, joguei imenso. E foi um jogo que pela primeira vez permitiu aos jogadores customizarem o kart por completo. Ou seja, não só escolhemos o tipo de kart que vamos usar, mas conseguimos escolher as rodas que eles vão ter, que vai influenciar sim. nas estatísticas do kart, e também a asa delta, que foi o primeiro que incorporou o carro fazer um salto tão grande que necessitava de planar para conseguir aterrar novamente na pista. Na pista. E o efeito 3D foi mesmo muito interessante porque não sei se chegaste a jogar este numa Nintendo 3DS. Não, neste por acaso mesmo. o Mario Kart 7 não joguei. Ok. Nunca joguei. A Nintendo 3DS faz uma coisa, que ela faz um efeito 3D sem necessitares de óculos. Ok. Tu ligas o efeito 3D, aquilo basicamente cria-te duas imagens no mesmo ecrã que te dá um efeito muito porreiro. Dá-te um efeito parecido ao Sim. 3D. Qual é? Não, é mesmo. Opá, aquilo é impressionante. Eu hei-te mostrar um dia. Aquilo é literal, é um 3D. Só que o problema daquilo é que passado uns minutos tu começas a ficar com náuseas, porque é o problema de fazeres um 3D sem óculos. Normalmente os óculos dão-te essa proteção e eles tiveram vários problemas com isso, porque tiveram de fazer o rebranding da marca novamente, porque havia crianças a terem ataques de epilepsia, a sentirem-se mal, a ficarem com náuseas. E o público da Nintendo são as crianças, portanto Claro. eles melhoraram essa tecnologia 3D na versão seguinte, que era a da Nintendo 3DS XL, mas de toda a forma o 3D é muito porreiro e ficas com uma sensação de profundidade muito grande. Epá, é um jogo incrível para jogar nesta consola, ainda que pronto, sou muito sensível ao 3D, jogo até onde me permite, mas por exemplo numa viagem torna-se impossível, ficas mesmo muito mal disposto. Então eu joguei a maior parte do jogo em 2D, mas sempre que ligava ao 3D, e aquilo tem um slider, não és obrigado a pôr o 3D no máximo, podes pôr o 3D podes pôr a no meio. efeito a meio, por exemplo, Sim. fica um bocadinho mais levezinho de aguentar, ainda que o 3D perca um bocadinho de profundidade, mas é um grande jogo. A seguir vou-te falar de um jogo que tenho a certeza absoluta que tu não jogaste, porque só existe no Japão, que é o Mario Kart GP DX. Mario Kart Arcade Grand Prix Deluxe 全世界待望マリオカートアーケードグランプリ最新作ついに登場レースを彩るのはおなじみのレーサーたち Que é um jogo de arcada. Eu estou a falar de DX em especial porque é a terceira versão deste jogo em arcada, há duas anteriores, esta foi lançada em 2013. E porquê é que eu estou a falar desta versão? Porque quando eu fui ao Japão, foi um jogo que joguei com a Ana, epá, e foi absolutamente fantástico. Quando eu entro naquele salão de arcadas, que no Japão, eu acho que foi em Tóquio que joguei, não tenho a certeza absoluta se foi em Tóquio ou em Kyoto, mas
acho que foi em Tóquio. Tu tens vários edifícios só dedicados à arcada. Epá, quando eu entro lá numa sala e vejo uma arcada gigante com o volante mesmo, pedais, tudo direitinho para te sentares do Mario Kart. Do Mario Kart. Epá, fiquei maluco. Então o que é que Entraste em aquilo loucura. faz? Em loucura total. Isto é uma versão um bocadinho evoluída do jogo da GameCube, do Mario Kart. Tem personagens exclusivas desta versão, que é o Pac-Man e a Miss Pac-Man. Também tem o Blinky, que é o vilão do Pac-Man, aqueles fantasminhas Aqueles fantasmas que andam que lá, aparecem. que tu tens de fugir. Podes jogar como Pinkman. Epá, e foi uma experiência muito, muito surreal. Em primeiro lugar, porque estás no Japão, não é? E tudo é surreal. Mas em segundo lugar, porque antes de começares a corrida tiras uma foto. É verdade, a arcada tem uma câmera a apontar para ti, tu sentas-te para jogares Mario Kart, aquilo tira-te uma fotografia e mete-te como o personagem que tu queres jogar. Imagina, eu queria jogar como Mario. E tu passaste a ser o Mario. Exatamente, mete-te o chapéu do Mario em cima da fotografia, Ok. mete-te o bigode, mete tudo e tu vais jogar como Mario e tu estás a jogar, estás a fazer corrida e mesmo ao lado onde aparecem as classificações aparece lá essa Aparece foto a tua. fotografia. Epá, é muito divertido. Muito Ou divertido. seja, tu saíste de onde estavas, lá com a tua fotografia no placar. Sim, opa, aquilo depois apaga eventualmente, né? Quando acabas a corrida aquilo apaga. Mas, Isto tu, quando lá for, já és famoso e não sabes. se calhar, pode acontecer, não digo que não. Eu sei que ganhei a corrida, mas foi muito épico. E depois, pá, o volante tem aquela cena fixe de no meio do volante tens o botão para mandares as coisas que mandar apanhas, os- os power-ups. Epá, é muito. Depois tens aqueles gatilhos no volante que é tipo as mudanças no volante sim, normal que fazes o drift. Epá, muito, muito, muito divertido e uma experiência mesmo espetacular. Eu tenho pena que não haja estas arcadas cá em Portugal, mas quer dizer, que arcadas é cá em Portugal, não é? Pois. Pelo menos aqui no Porto são poucos os sítios que nós conhecemos que tenham arcadas Sim, e é sim, sempre sim. aqueles jogos mais normais, o Aqueles Time jogos mais, Crisis, etc. mais procurados. Nunca vês assim nada tão fora quanto isto. Sabe que isto Pronto. também foi com o envelhecer da população. Isso o arcade foi se esquecendo um bocadinho, não é? Só Sim. quem só quem gosta mesmo de arcadas é que procura por isso, porque É que agora a maior procura. parte das crianças o que procuram é PlayStation, é tudo em casa. Sim, Nós sim. antigamente é que não tínhamos nada disso, então tínhamos que procurar mesmo as arcadas para poder jogar qualquer coisa. Por Concordo. isso é que muitos de nós ficam prós em alguns tipos de jogos mesmo por causa disso. É por jogar nas arcadas e não em casa. E com isto chegamos ao Mario Kart 8 Deluxe. Que é a versão que temos atualmente na Nintendo Switch. E que nós jogámos os dois, já Jogámos os tivemos dois, sim, várias sim, sim. batalhas. Epá, é aquele jogo sempre delicioso que tu tens um amigo em casa e que metes a jogar. E qualquer pessoa, mesmo que não goste de jogos de corridas, vai se divertir, vai jogar. Epá, pela primeira vez colocaram um sistema de antigravidade em que os karts, as rodas ficam de lado, tipo de Lore de Regresso ao Futuro, e conseguem agarrar-se à pista e fazer os loops. Introduziu personagens pela primeira vez do Legend of Zelda, consegue jogar com o Link. Introduziu personagens do Animal Crossing, portanto estão a abrir cada vez mais o roster de personagens jogáveis. Juntou pistas de vários jogos e de versões, portanto neste momento o Mario Kart 8 Deluxe, tu tens o circuito normal do jogo original e depois tens pistas de todas as versões que nós falámos até agora, todas elas jogáveis e muitas delas com gráficos melhorados e toda essa parte melhorada. Consegues apanhar double items, que foi uma coisa que só houve no Double Dash, que nós falámos, Exatamente. que tinha os dois personagens. Agora portanto, já consegues apanhar dois power-ups ao e mesmo consegues tempo. escolher qual é e- que queres mandar. Não, por escolher não consegues, mandas ao vai primeiro que tem, depois vais direto, tudo. essa parte é chata, imagina, apanhas primeiro, Sim, mas às vezes há coisas que eu gostava de guardar e sou obrigado a gastá-las porque Que é o primeiro item que já tinhas. preciso do seguinte para ficar à frente. Por acaso é só, olha, um ponto negativo que eu não tinha pensado, que tu falas e bem, deveria haver um botão para conseguir dar swap, se calhar há, eu ainda não me debrucei sobre isso e não pesquisei. Não pesquisar. Tens o Classic Battle Mode, que te permite ir com os amigos e tens vários jogos divertidos. Pá, um deles andam numa zona fechada com um balão atrás do kart e a parte da frente do kart tem umas espigas de metal e andam todos a tentar arrebentar os balões e a ver quem é que ganha.
as moedas que tu apanhas ao longo do jogo vão-te dando mais velocidade ao kart, portanto quem apanhou 10 moedas, que é o máximo, está a tirar o máximo proveito de estatísticas do kart. Quem andar com 5 está à metade, por exemplo. Tem um modo de corrida que é o 200cc, que é uma loucura, tu nem sequer consegues acompanhar a corrida. É um jogo muito rápido. Muito rápido, pá. Nós tentámos, não sei se te recordas. Sim. Eu não consigo acompanhar aquilo porque não consigo desfrutar do jogo, é muito rápido. Sabes aquele ponto em que é, isto é demais. Eu compreendo, lá está, mais uma vez, que um new gamer goste daquilo, porque é muito frenético, muito rápido, está tudo a acontecer, mas eu que sou um old gamer, não apreciamos tanto o jogo tão rápido, não é? Porque é um jogo que em si nós queremos um jogo rápido, não, queremos um kart rápido, não é? E queremos desfrutar da viagem que vamos fazer, ou do circuito que vamos fazer, mas à velocidade do kart e não a 200cc, porque a imagem parecemos um comboio. Sim. É tudo a passar, tudo desfocado e a gente anda ali. Por acaso, é isso. Gostei da introdução que fazem ao 200cc para ele ser mais rápido. Só que não é jogo para jogar sempre se vai jogar Mario Kart. É isso, eu acho que o 150cc está porreiro. Para mim é o ideal. E falando agora do online, que é uma coisa que eu também gosto muito de jogar no Mario Kart, é o que eu seleciono sempre, porque é já para impedir que me apareçam corridas de 200cc, porque eu já sei que não vou conseguir acompanhar e não gosto muito daquilo. O online, é muito divertido, porque tu juntas-te numa pool de jogadores, de 12 jogadores diferentes de todo o mundo, consegues ver a nacionalidade deles, e é, mesmo quando tu perdes e ficas em último, é super divertido. Quando ganhas a corrida, ficas o teu Mi, que é o personagem que crias na conta da Nintendo, fica com uma coroa em cima da cabeça, para toda a gente saber que foste o último rei a ser coroado daquela corrida. É um jogo que, para mim, sempre esteve e tem que estar em qualquer pessoa que tenha uma Nintendo. Em todas as Nintendos há um Mario Kart, seja ele portátil, seja doméstico, em qualquer versão. Comprem, joguem o Mario Kart, tem que lá estar. Aliás, sou tão adepto desta filosofia que os meus Mario Kart são quase todos digitais, porque vêm com a consola. Claro, eu normalmente compro, por exemplo, a minha Nintendo Switch, comprei o bundle com o Mario Kart, que eu acho que já não existe, que eu tentei pesquisar há uns tempos e não há essa versão já. Mas era um bundle em que vem com o Mario Kart 8, vem o código digital lá dentro. A Nintendo 3DS foi igual, comprei o bundle com o Mario Kart 7. Portanto, normalmente eu compro as consolas sempre com o Mario Kart, porque eu já sei que é aquele jogo que tem que lá estar. Se não estiver, eu vou ter que o comprar. Ponto final. Claro. Não há volta a dar. E também depois fizeste a compra daquele Mario Kart em que tens o próprio kart, né? Que crias a tal pista, que acho que é... Foram 100 euros bem gastos. Pronto, que é um jogo, e foi. Agora olhando para trás... Porque é um jogo espetacular. E o mais... Esse ainda não jogámos, temos que jogar esse. Esse jogámos só uma vez. Jogámos uma vez na tua casa antiga. Pois foi. Jogámos uma vez na casa antiga. Em que, para quem não conhece o jogo, ou para quem nunca jogou o jogo é espetacular. Chama-se Mario Kart Live Home Circuit. Live on Circuits, exatamente. Ou seja, nós criamos numa divisão da casa, ou em várias divisões da casa, vamos criar o circuito por onde vai andar o kart do Mario, que é um carrinho telecomandado pequeno, que está a ser controlado pela Nintendo. Porque aquilo tem uma câmara em cima. E a parte engraçada é, nós quando estamos a jogar, a imagem que vemos na Nintendo é o carro andar muito depressa. Sim. Ou seja, nós temos animações na Nintendo em que na nossa casa, pela imagem do kart, vão aparecer animações. Enquanto a gente olha, só está a ver o kart a passar ali a uma velocidade super devagarinho, super lenta, a fazer curvas, e nós estamos a fazer curvas a alta velocidade. Por acaso foi um jogo muito bonito, que eu gostei de jogar, e foi como eu ia dizer na altura, mas pronto, depois já voltámos agora aqui então ao Mario Kart, que era, agora já saiu com o Luigi, e gostava de saber como é que é este jogo a pares. Deve ser uma velocidade incrível. Deve ser muito porreiro. Porque o que aconteceu foi, o kart de Luigi saiu na mesma altura que o Mario. Eles
queriam era fazer karts novos. Eu acho que estão planeados serem karts do Wario, do Bowser, etc. O que aconteceu foi o seguinte: quando o jogo saiu, tu para jogares o jogo com um amigo, com outro kart, tinhas de ter 2 Switches. Tinhas de ter a tua Switch e o amigo tinha de ter uma Switch. E havia a necessidade de terem 2 Switches. Ou seja, se quisesse jogar esse jogo, tinhas que adquirir uma Switch e um kart. E um kart, exatamente. Neste momento saiu uma atualização em que já permite tu jogares na mesma Switch com 2 karts. Com 2 karts, portanto, ok. o que está muito porreiro, porque... Ou seja, ele vai dividir o ecrã da Switch para tu poderes... Tal e qual como no Mario Kart, só dá para 2 jogadores, não dá para mais, não dá para mais karts, mas achei muito porreiro. 2 pontos negativos que eu tenho a dizer acerca do Live Home Circuit, porque também joguei bastante, perdi muito tempo a criar pistas. É um jogo muito divertido e que puxa pela nossa criatividade ao máximo. Eu lembro-me que construí um túnel para o kart passar, construí rampas. É um jogo que te tira do ecrã, sabes? Obriga-te a construir coisas em casa, tu experimentares coisas, pôres obstáculos. Eu lembro-me que punha os meus bonecos o figure do Link, do Mario, e para fazer rotundas e contornar, punha os vasos a fazerem de rotundas. É um jogo que te obriga a olhares para a tua casa e a pensares de que forma é que eu crio um circuito de karts que seja divertido. Claro. E isso é muito engraçado, porque na maior parte das vezes tu, ao jogares o jogo, tu vais aprender que isso tem muito que se lhe diga. Há coisas que resultam muito bem, há coisas que resultam muito mal. E há coisas que resultam muito mal que, na teoria, quando tu pensas, deveriam resultar incrível e não resultam. Pois. Por isso é que tive muitas experiências depois, por exemplo, com o meu cunhado, em que ele dizia: pá, não, vamos pôr este vaso aqui, que isto vai fazer um loop e vai ser engraçado. E isso não esquece, não resulta, porque vai acontecer isto assim assado. Ou seja, eu percebo a ideia dele, eu também a tive, claro. Só que há coisas que o jogo ainda não te deixa fazer. E portanto, um dos pontos negativos que eu queria dizer relativamente a isso, e tem muitos pontos positivos, mas um dos pontos negativos é a conectividade, que é a conectividade com o vosso kart é tão curta que eu vos vou dizer o seguinte: se vocês tiverem uma parede a bloquear o kart para a consola, ele perde metade do sinal. Okay. E quebra-vos logo a longevidade da pista que vocês querem fazer. O jogo em si manda-te jogar numa divisão e não em duas. Não, pode jogar em duas. A única questão é, o jogo funciona através... Isto é muito estranho. O jogo, para funcionar, bloqueia-te a internet. Porque o que acontece? A ligação que é feita ao kart não é feita por Bluetooth, é feita por Wi-Fi. Okay. Então o que acontece é, a tua consola gera um hotspot local, é obrigada a desligar-se da internet, e que se liga ao teu kart através de QR Code. Tu apontas a câmera do kart para a consola e ele ativa o kart. E ele ativa o kart, muito bem. Epá, e o que acontece? A rede Wi-Fi é uma rede mais fraca do que o Bluetooth. E, por exemplo, se fosse com Bluetooth, podias ter uma parede à vontade ou duas à frente que aquilo até passava. No Wi-Fi não. Epá, e cria-te uma limitação na construção das pistas que não deveria existir. Portanto, eu até descobri que a melhor forma de eu jogar o jogo, por mais que eu goste de jogar na televisão e que esteja a ver a minha casa em grande na televisão, sim. É espetacular e dá para fazer, a forma que tu tens de jogar o jogo sem muitas falhas é mesmo em modo portátil e estás de pé no meio do circuito, porque a rede consegue abranger o circuito todo e fazes a corrida toda porreira. É claro que estás de pé a jogar não é o mais confortável, não? Normalmente gostavas de estar no sofá a olhar para a tua televisão. Claro, exatamente. O segundo ponto negativo é na física do próprio kart, do boneco do kart. O que é que acontece? Eu tenho gatos, e mesmo antes de ter gatos, as pessoas, e é normal, por muito limpos que nós sejamos e por mais que aspiremos a nossa casa, existem pelos, existe sujidade, é normal, não, vai sempre acontecer. E as rodas do nosso kart estão feitas de uma forma em que atrai esses pelos, eles ficam presos na mecânica da roda. Ao ponto em que eu cheguei a um ponto em que estava a jogar e o meu kart estava a virar automaticamente para a direita, sim. mesmo sem eu virar, e quando eu dei conta ficou injogável porque o kart virava completamente para a direita. E quando eu fui ver, tirei a roda, porque a roda é removível e dá para comprar em rodas à parte, mas aquilo fica lá tudo no meio. E o que é que acontece?
é muito difícil de fazer a limpeza. Quando eu digo muito difícil, é quase impossível. Pá, tu consegues limpar, e o meu pai, que ele é perito em miniaturas, o meu pai faz coleção de carros de Fórmula 1 em miniatura. Ao detalhe, portanto, e o meu pai, alguns carros desses ele pinta, portanto é uma pessoa que consegue ir lá, tem pinças próprias. O meu pai não conseguiu deixar aquilo a 100%. Pois. Ou seja, o jogo está jogável, o meu kart está jogável, conseguimos jogar sem problema, mas se tu fores o carro em linha reta, ao final de uns segundos, tu vais notar que ele começa a inclinar ligeiramente para a direita. E é uma situação que se vai agravando a cada vez que tu usas mais o kart, porque ele vai atrair mais pelos. Pá, e era uma coisa que eu acho que é normal acontecer. Nunca houve um jogo destes antes. É uma experiência, pá, que eu acho que é muito bem-vinda no mundo dos videojogos. Parabéns, eu não estou arrependido de ter comprado o kart, foi mesmo incrível. Mas acho que numa segunda versão era a primeira coisa que se devia melhorar, que é, mesmo assumindo que o kart vai atrair essa sujidade e que vai prejudicar, terem um sistema que seja fácil de limpeza. De tu chegares lá facilmente e de retirares a sujidade e o kart estar impecável. Percebes? É só isso. De resto, o jogo super recomendado. É um jogo caro, é verdade. São 100 euros, mas estão a comprar um kart relativamente grande, com uma webcam integrada. Sim, exatamente. Pá, temos que ver o que estamos a comprar, é normal. Ou seja, tu consegues fazer o jogo em si, consegues fazer em vida real. Tu consegues ter o kart, o próprio kart do Mario, em que dizes que não é só para exposição, dá para fazer um jogo do Mario Kart. Exatamente. E claro, e como tu dizes, estão previstos ou não os lançamentos de novos jogos. Daqui a pouco tempo vamos ver torneios em que são esses próprios karts que tu já existe. Pá, há um canal do YouTube espetacular em que os tipos recriam as pistas de jogos de Mario Kart na sala deles. Pois. Só para Gil, poder jogar. mas tu ficas surpreendido, é igual. Eles recriam aquilo, gravam o jogo gravado, parece que estás a jogar o Mario Kart. É impressionante. É incrível, meu. O trabalho que eles tiveram é trabalho fantástico. que eles têm, né? E a ideia que se dá, porque por causa da criação do tal jogo, que às vezes o pessoal vê, o Mario Kart não serve para nada, serve para pessoas que pensam um bocadinho e que têm uma divisão em que diz, vou montar aqui uma pista igual à do Mario Kart, mas vai ficar assim. Não vamos mexer mais nesta divisão, é só limpar o pó à volta, que é para os carros correrem aqui. E todos os domingos à tarde é aquilo, fazer apostas e tal. É o que eu vejo, não é? As imagens que vejo nas apostas depois eu trago o meu kart, não é mais rápido que o teu. Sim. Não é? Porque eles vão andar os dois à mesma velocidade, mas depois fazemos aqui haver aqui uma concorrência e uma rivalria a nível da corrida de carros, em que tu tiras do jogo e crias mesmo o próprio, podes ver o próprio kart. O próprio kart, o que eu acho espetacular. É muito bom. E estavas aí a falar das alcatifas, é outra dica que eu dou às pessoas que estão em casa a ouvir, que é: o kart anda em cima das alcatifas, trepa as alcatifas, não há problema nenhum, mas não o façam porque é aí que ele apanha mais sujidade. Pois. Ou seja, evitem alcatifas, tentem fazer as pistas, ou pelo menos o sítio onde o kart anda, que seja soalho normal, o chão normal, aspirem antes, e alcatifas é onde o kart mais estraga, ainda que ele ande e seja divertido, porque não há problema nenhum. Só que vão ter, eles recomendam lá uma coisa, que é não levar o kart para o exterior. Eles dizem mesmo, não ande com o kart na rua, a brincar com ele na estrada. Eu acho que tem a ver com isso. Porque eles sabem que aquilo, a sujidade fica presa nas rodas. Pois, sim. E se em casa, na tua alcatifa, acontece isto, imagina lá fora na rua, no meio do grão e da terra, vai o kart embora. Portanto, claro. E ele anda, percebes? A questão não é ele funcionar, ele funciona. Sim. Tu não o deves fazer para não estragar o kart. Claro. É diferente, portanto não façam isso. Olha, Gil, este foi um episódio incrível. Eu devo-te dizer, eu gosto muito de Mario Kart, nós sempre nos divertimos muito a jogar Mario Kart. E acho que fizemos aqui um apanhado muito fixe de todos os jogos que saíram até ao momento, incluindo este que eu nem sequer me tinha lembrado, nem ia falar dele, do Mario Kart como circuito. Nós, para falarmos do Mario Kart, temos que falar de todos os jogos do Mario Kart, inclusive deste, porque é o lançar de uma nova geração de Mario Kart. Se agora começou assim, daqui a uns tempos o Mario Kart vai ser
um cartãozinho próprio onde vai existir uma pista de kartings algures Sim. em que vão-te dar uma roupa de Mario e tu vais andar a concorrer contra outros adversários. Mas sim, além deste, todos os episódios são fantásticos. Opa, Não sim. foi só este. Sem sombra de dúvida. Mas este, pronto, teve o seu gostinho especial por ser tratado pelo Mario. Obviamente. Quanto a nós, não sei se queres adicionar mais alguma coisa, Carlos. Não, quanto ao Mario Kart, acho que ficou tudo falado. Perfeito. Como é que as pessoas nos podem seguir? Já sabem, podem mandar um e-mail, por exemplo, para oldgamerspt@gmail.com, que é o nosso e-mail de serviço, e se mandarem uma mensagem de áudio, nós temos todo o gosto em passá-la aqui num episódio futuro. Em termos de redes sociais, o que há por aí, Gil? Portanto, as redes sociais temos sempre pelo Facebook ou pelo Instagram, a nossa página do Old Gamers PT. Podem fazer também através do YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Perfeito. Quanto a nós, só vos temos a agradecer o facto de estarem desse lado e de nos acompanharem. Já vamos aqui na segunda temporada e isto está a ser uma experiência fantástica. E no nosso caso, após este episódio, vamos dormir um bocadinho. Vamos dormir um bocadinho. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.